Muito obrigado, é uma alegria ser aqui mais uma vez. Pronto, agora cabe-me a mim falar um pouco. Eu também depois gostava, se temos a oportunidade de ter perguntas de quem aqui está, a quem eu agradeço muito por estar vindo. E começo por agradecer ao António. Eu já nunca perguntei se preferias António ou Fernando. Eu respondo por tantos nomes que António, Fernando e Navais, certo? Então, Navais. Eu queria te agradecer muito a apresentação. Isto não é para pagar a apresentação, mas é só para dizer que eu acabei de comprar o livro do António, que é um pouco sobre isto que acabaste de falar. Um pouco não, é bastante sobre a questão de termos de debater. E quando dizias há pouco... Será lançado aqui no próximo sábado às 11h30 da manhã. Sábado, 11h30. Quem puder. Mas pronto. Mas o livro é sobre também o poder argumentar para conseguirmos chegar a alguma conclusão. Porque a verdade é que o que é que nós podemos fazer perante estas mentiras é reconhecer que todos nós de certeza que acreditamos em coisas que são falsas. Nenhum de nós está livre disso. Não é? E depois tentar... simplesmente estar aberto a argumentar mesmo aquilo que nós acreditamos. É o que podemos fazer, porque em relação aos outros é difícil de controlar, mas podemos sempre mostrar. Eu queria só dizer uma coisa, quando disseste que era muito organizado, eu tenho aqui a minha mãe, deve ter olhado, deve ter pensado... Eu reparei numa reação da tua mãe. Eu vi logo que tinha metido o pé na água. Pronto, não sou, digamos, obviamente organizado para quem vê. Mas tem que ter algum tipo de organização, não é? Não é mais óbvio. Claro. É daquela organização que alguém chega à minha secretária e tenta organizar os livros, eu entro em pânico. Pois, como é que sabes onde é que é assim. Um caos organizado. Exatamente, um caos organizado. Exato. Mas pronto. Disseste também que há pouco que às vezes a verdade não é tão interessante. E é verdade o que disseste. E uma das razões pelas quais estas histórias e todas as outras se multiplicam é que elas são pensadas para... Pensadas não, porque não é propriamente o caso... Em muitos casos não é uma questão de uma pessoa ter pensado, olha, vou criar uma história mentira para espalhar. A história que ela própria, quase naturalmente, se vai adaptando àquilo que interessa mais às pessoas. Portanto, nós contamos uma história e outra pessoa acha interessante e depois acrescenta ao tal ponto, não é? Vamos acrescentar outro ponto e depois vamos acrescentar outro ponto e de repente já o início já... O Saramago tem uma pontuação estranha. Alguém diz, o Saramago tem uma pontuação em que as vírgulas são curiosas. E alguém diz, olha, o Saramago não usa vírgulas. E de repente por aí fora. E estas histórias multiplicam-se precisamente porque não têm base real e por isso podem mudar à vontade. E como podem mudar à vontade, acabam por chegar a uma versão que se espalha com muita facilidade, porque precisamente estão adaptadas à nossa mente, àquilo que nos interessa. E por isso é que é tão difícil depois nós... E há pessoas, eu lembro de contar a questão do palavrão, e há pessoas que diziam, pronto, tudo bem, já percebi. Algumas não acredito, continuam perfeitamente convencidas de que o palavrão vem do Sexta Gávea e tentam arranjar uma forma de encaixar. Outras dizem que ficam com pena. Porque é que eu fui estragar e o que eu digo neste livro é que eu tento que isto seja uma espécie de duas histórias pelo preço de uma. Porque, na verdade, nós ao contarmos a lenda e depois dizemos, mas não é bem assim, por isto e por aquilo, estamos a contar as duas histórias. A lenda não desapareceu, não é? Claro, agora, temos de admitir que não vamos... mais vale acreditar naquilo em que temos os dados, não é? E é muito mais interessante para mim pensar que os não fossem ricos já dizias palavrão e que todos os portugueses desde sempre conhecem aquele palavrão, do que imaginar que aquilo vem de uma... Porque a história nem sequer, se pensarmos bem, nem sequer faz muito sentido porque não está relacionada com o sentido que nós conhecemos do palavrão, mas é uma história curiosa, mas a história verdadeira acaba por ser até mais interessante. A verdade, penso eu, pode ser interessante desde que nós aceitemos também admitir que não sabemos tudo, que há pontos que não são claros, e um dos pontos que não são claros é, não vem do Sexta Gávea, então vem de onde? E nós começamos a escavar e chegamos a um ponto, e depois descrevo no livro, mas não conseguimos depois ter mais certezas para trás. Um ponto é muito do século X, mas era muito mais interessante se eu dissesse, não, vem, acho que até não sei se estou aqui, se foi neste livro, vem de uma árvore em Silves que no século X podia inventar uma coisa qualquer, muito interessante. E criavas outra lenda. Criava outra lenda e, olha, desmontava a outra. Mas não, quer dizer, não é isso que acontece. Agora, mesmo o caso do criou já não quer. Eu estou convencido que a grande maioria dos empregados de mesa não faz isto porque estejam a pensar que as pessoas estão a falar. É uma piada, não é? Uma piada, e a questão é que depois, ao lado dessa piada,
há mesmo pessoas que acreditam que aquilo é um erro. E vão, já nem é questão o que estávamos a dizer, que eu percebo perfeitamente, já falámos disso muitas vezes, nem é questão de ser uma tensão entre a norma e o... É não conhecer sequer a norma, portanto, não conhecer o que o pretérito imperfeito tem esses usos todos, mas há pessoas mesmo convencidas de que é um erro e apresentam argumentos que, mais uma vez, neste caso já gramaticais, já não estamos a falar da origem das palavras, apresentam argumentos que talvez pudéssemos chamar as regras inventadas só para aquilo. Ou seja, eu quero dizer que cria um erro, então vou inventar uma regra gramatical para garantir que as pessoas... depois ficam sempre com aquela... Eu é que estou a defender as regras, não é? Estou a defender. No caso do queria, tínhamos de usar o condicional. Teria de ser quereria. Olha, eu chegava a um café, quereria um café, seria extraordinariamente peculiar. Mas eu acredito que neste caso nem sequer há grande... Eu poderia dizer gostaria de um café, e se nós dizemos que o verbo queria, nem sei se alguma vez usámos o condicional neste... Mas a verdade é que nós usamos o imperfeito para tudo. Para tudo que tem a ver com... Gostava, era um café... Eu estava bem era na praia, um desejo, estava bem na praia, estava bem a fazer isto. Nós usamos desde muito cedo na nossa língua o imperfeito para falar de desejos e até um mais que perfeito. Nós usamos o quem dera, pudera. Portanto, é um imperfeito, o mais perfeito. E muitas vezes estas pessoas, quando argumentam, dizem, então, mas o condicional é que é assim que se diz em espanhol, em inglês, em francês. E eu, está bem, mas em português não é. Nós não estamos a falar as outras línguas. Foi assim que nós criámos a nossa. E por isso o condicional existe, podemos usar, mas não é sequer o mais habitual. Isto já é uma questão mais gramatical, que aliás acabo por falar mais de este outro livro que temos aqui por baixo, que é mais antigo. Deste queria, já não quero falar dessas questões gramaticais, mas a minha ideia era mais falar destas outras histórias que têm a ver com a origem do chá, do café. Às vezes, certos capítulos, no fundo, o mito é quase só uma desculpa para depois poder falar da história da palavra ou das expressões. Há também ali um intervalo a certa altura em que eu digo, agora não vou falar de mitos, mas vamos falar da origem. Uma das que custa mais às pessoas com quem eu falo é a questão do Marco Crasso, que acredita-se e aparece em muitas referências recentes, no último século, que o erro crasso teria origem nos erros de um general romano que existiu, que é bastante conhecido, Marco Crasso. E eu confesso que esse é um dos casos em que eu também acreditava nisso, até ir depois ver, e a verdade é que a palavra crasso já existia, claro que ela já existia, estou a dizer, sempre foi usada para falar de qualquer coisa que fosse grande, ou enorme, ou espessa, que era esse o sentido, e aí o professor tinha de saber melhor do que eu. O que aconteceu foi que nos últimos 100 e poucos anos ficou fossilizada na expressão erro crasso. Mas esta ligação particular de erro com crasso é recente, não é uma ligação muito antiga, que aliás nem sequer existe noutras línguas. No espanhol, por acaso, também há uma tendência para ser um erro crasso, mas não havendo, ou seja, isto foi uma explicação feita depois, quer dizer, a expressão cristalizou-se nos últimos 100 e poucos anos, e de repente alguém pensou, então, mas por que será que nós só dizemos erro crasso e não dizemos as outras coisas todas? E então foi procurar uma história, ou encontrou a história do Marco Crasso e parecia encaixar-se, e lá ficou. E esta é muito difícil e vejo que muitas pessoas ficam desiludidas, mas mais uma vez. A verdade também é interessante. Nós, quando olhamos aqui, por exemplo, como eu tento contar a certa altura, a origem do café, por onde é que esta palavra passou, aquilo que se sabe, eu acho muito interessante perceber como é que o café vai acompanhando a bebida e vai mudando e até ficar com a forma que tem hoje. Perceber como é que crasso é uma expressão fossilizada, ou seja, como é que é uma palavra que de repente não desapareceu, mas ficou apenas numa expressão. Porquê? Nós também não sabemos. Os falantes às vezes são um bocadinho, como é que eu dizer, irracionais, ou não é fácil de perceber, mas é curioso pensar neste conceito de fóssil da língua. Portanto, uma palavra que já só existe ali, naquela expressão, como, por exemplo, o saber de cor. O cor, que é uma outra palavra para coração. Nós usamos só saber de cor, ou saber de cor e salteado, mas não usamos para mais nada. Ninguém diz que está com dores no cor. Mas
E por outro lado, é também, ao falar destes pequenos mitos e destas pequenas irritações, eu dou um exemplo na introdução. Aquilo que eu gostava de fazer é como nós pegamos, agora eu dei o exemplo de Lisboa na introdução, porque estava em Lisboa, mas agora podemos pegar no Porto. Nós vemos aqui não sei quantos turistas, muitos turistas, andando de um lado para o outro e olhar para o Porto. Não é? O que eu quis fazer no livro é pegar, neste caso, pessoas do Porto e andar pelo Porto para que as pessoas vejam outra vez a sua cidade como nunca tinham visto. Portanto, é uma estratégia, isto de olhar para os mitos, uma estratégia para levar os falantes de português a olharem para a sua própria língua e verem aquilo de outra maneira, verem as coisas como nunca tinham visto. Às vezes eu converso com pessoas que usam alguns dos meus livros, não necessariamente este, porque este é recente, no estrangeiro, para aprender português. E eu digo-lhes sempre, eu não pensei neste livro para estrangeiros aprenderem português, embora eu fique muito contente que possam usar. Os livros estão mesmo escritos para os falantes de português, não aprenderem português, já o sabem, mas para ficarem um pouco mais admirados com a língua, um pouco mais surpreendidos. E aqui, eu sei que às vezes aquilo que eu digo pode não facilitar a vida aos professores portugueses, mas a ideia aqui também é motivar as pessoas para conseguirem depois pensar no que é ler, o que é que não é ler, o que é que eu vou fazer, o que é que não vou fazer. Porque a minha ideia, e também acho que já falamos disto, é que, estar sempre a começar a falar a língua logo pelo erro pode ser um pouco, como é que eu ia dizer, um erro crasso. Exatamente. Quem fala de quem tenta ensinar a língua. O erro é preciso nós falarmos deles, e eles fazem parte. E, aliás, noutros livros, noutros sítios, também discuto isso, mas não me parece que deve ser logo a porta de entrada. Eu estou a dizer isto, mas na verdade o que eu estou aqui a fazer é olhar para os tais erros, mas não erros portugueses, mas erros de história. Eu vou-vos dizer também que, como acontece em todos os livros, e acho que nenhum autor vai dizer o contrário, não sei se vais dizer o contrário não em relação, por exemplo, a este, eu também aprendi coisas. Não é? Eu dou aqui exemplos daqueles recursos que fui usando para tentar chegar a algumas conclusões, e uma das coisas que aprendi foi até um vídeo que eu fiz, mas já estava a escrever o livro. Portanto, quando eu fiz esse vídeo, já estava a pensar, isto vai ter de ir para o livro, foi não pôr o pé em ramo verde. Não sei se lembras aí desse problema. Sim. Porque eu, eu estava completamente convencido que não pôr o pé em ramo verde era não pôr um pé num ramo frágil, e por isso a pessoa parecia lógico. E é lógico, não deixa de ser. E eu, a certa altura, encontrei uma história que eu pensei logo, esta de certeza que é mais um dos mitos. Que é a história de que o ramo verde estava nas tabernas, e a pessoa que não punha o pé na taberna era a pessoa que andava direitinho e não bêbada. Não é? Eu disse, esta história é demasiado boa para ser verdade. Não pode ser verdade. E eu começo a investigar e neste caso aconteceu o contrário. É que tudo indica que de facto é verdade. Portanto, o ramo verde era mesmo... Isso sabes, não é? Depois essa aprendi aqui. Ou seja, as tabernas tinham mesmo o ramo verde e, tanto pelos dicionários como pelo uso da expressão ao longo dos séculos, tudo leva a crer que dizer não pôr o pé em ramo verde era não pôr o pé na taberna, e por isso não andar direito e sóbrio pela vida fora. E aqui tive o oposto que é habitual. Eu falei esta história, isso é mentira. Tenho certeza que é mentira, porque é óbvio que é pôr o ramo frágil. E eu disse, mas se pensarmos bem, os ramos mais frágeis não são os verdes, são os ramos secos. Os ramos que já estão velhos, aí é que nós partimos o ramo. O ramo verde não é dos mais fortes, mas também não é... Mas dobra. Não tem tanta tendência para partir. Mas aí tive a experiência de ver pessoas, não, isso estás a inventar. Nós todos inventamos e temos histórias, mas o que é interessante é que, e eu tenho percebido isso até por estas outras atividades, como estavas a dizer, o Sandro aqui, quando fez a apresentação, disse que ficou muito admirado e um pouco indignado por terem posto TikTok aqui na capa, tem aqui na parte vermelha, por dizerem que eu estava... e eu disse, não me faz impressão, porque na verdade eu acho que estas atividades fora dos livros, eu percebo que estou a chegar a pessoas que se calhar nunca iriam comprar um livro sobre este tema, não é? E depois ficam interessadas, porque eu também o que chego à conclusão é que as pessoas gostam do tema, portanto gostam da língua portuguesa e gostam deste tema, e isso tem sido muito, muito bom perceber que há este interesse todo
às vezes um pouco difícil de controlar todos os comentários. Pois, isso aí é. E toda a discussão à volta mas também é muito interessante perceber que há uma paixão pela língua que nós nem sempre, quando todas as pessoas que nós nem sempre sabemos responder a isto. Eu vou tentando e acho que, apesar de tudo, já vão aparecer muitas pessoas que vão escrevendo e que vão falando sobre a língua e é mesmo uma resposta. Este livro surgiu mesmo como resposta a esse interesse que eu vi de todas as idades, que é isso também que acho curioso, é serem pessoas que comentam muito novas, até muito velhas. Portanto, o tema, eu não estou a falar de mim em particular, mas o tema interessa-nos a todos. Isso é muito bom. E depois não deixa de ser também, isso vou terminar com isto, além de nós podemos dizer, a missão é corrigir os erros, a missão é ensinar isto ou aquilo, mas às vezes lá no meio, não sei se concordas ou não, as pessoas estão aqui a aprender latim. As pessoas que estão a ler este livro, uma das grandes razões é porque querem sentir um pouco de prazer com estas coisas, por gostar destas coisas. E isso também é algo que eu tento responder nos livros, que seja um livro em que as pessoas possam passar algumas boas horas com a sua língua. E pronto, já é só.